Olá, oitavo ano! Bem-vindo à nossa primeira aula do terceiro bimestre. A tia Nubia está morrendo de saudade de vocês. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Nessa primeira unidade, nós vamos continuar argumentando. Lembra da dissertação escolar? Era um texto argumentativo. Nós vamos ver outro texto argumentativo agora, que é o artigo de opinião. Então, nós vamos aprender quais são as diferenças entre ele, né, suas características, a diferença dele da dissertação escolar, que tem um pouquinho de diferença, mesmo sendo dois textos pessoais, onde você escreve a sua opinião, tá? Primeiro fator que nós temos que lembrar, quando a gente fala de artigo de opinião, é a sua opinião. Por mais que você pesquise argumentos, que comprove aquilo que você pensa, lembre-se que é um texto que você quer convencer o leitor da sua opinião, de que você tem convicção de que ela está certa, tá? Ele é um texto jornalístico, pessoal e subjetivo, ou seja, a sua opinião no texto, que aborda temas mundiais que dividem opiniões. Vamos lembrar um pouquinho da característica da dissertação escolar? A dissertação escolar era um texto pessoal também, você poderia escrever ele com mais informalidade, só que era um texto sempre proposto pelo professor, onde você ia escolher uma problemática local para escrever sobre aquele assunto, né? Agora, o artigo de opinião, você vai escolher um tema polêmico que divide a opinião do povo, da população, da sociedade, tá? Por exemplo, quando a gente fala de dividir opiniões, existem vários temas que deixam as pessoas, muitas em cima do muro, outras pessoas tomam partido, outras pessoas são contra. Por exemplo, pena de morte. Muita gente é contra, muita gente é a favor. Por exemplo, se eu perguntar para a turma de vocês, muitos vão ser contra e outros a favor. Quando eu falo, por exemplo, sobre a proibição do aborto, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Quando a gente fala sobre a lei da palmada, né, que impede o pai de realmente bater no filho, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Depois eu vou deixar aqui exemplos também, além da apostila de vocês, que tem exemplo de artigo de opinião, para vocês terem uma noção de como que é escrito. Bom, vamos ver um pouquinho da sua estrutura. As características do artigo de opinião é o seguinte: contém um título polêmico e provocador. Então, você já deve instigar a leitura do texto pelo seu título. Geralmente ele é curto, mas é objetivo, e ele é provocador. Como assim, professora? Provocador no sentido de você pode questionar, você pode colocar uma informação impactante lá no seu título para que provoque a atenção do seu leitor, para que ele queira realmente ler o seu texto todo, tá? Expõe uma opinião, ponto de vista sobre determinado assunto. Apresenta 3 partes, que é a exposição, primeiro parágrafo, né, a tese. Depois vem a interpretação, que são as partes, os parágrafos, né, não só 1, 2 ou 3 parágrafos de argumentação, onde você defende o seu ponto de vista através de argumentos. E, por último, a sua opinião, lá no último parágrafo. Você dá uma retomada na tese e fecha. Utilizando verbos predominantemente no presente, e a sua linguagem pode ser terceira pessoa ou em primeira pessoa. A maioria das vezes o artigo de opinião é escrito em primeira pessoa, né? Porque é um texto muito pessoal. Fica muito forte ali as características de que é você que está escrevendo, que é o que você pensa. Na sua estrutura, todo o texto é dividido em introdução, desenvolvimento, conclusão, e o artigo de opinião não é diferente disso. Então, por exemplo, o seu texto, se ele tem que ter essas 3 partes, ele pode ter menos de 3 parágrafos? Nunca. Eu recebi no mês passado texto que tinha um parágrafo só. Como assim? Se todo o texto ele é dividido em 3 partes, então no mínimo 3 parágrafos ele tem que ter, mesmo sendo muito curtinho, tá? Quando a gente fala de desenvolvimento, um texto bem escrito, ele não é escrito só de um parágrafo para argumentar. Tem que ter pelo menos 2 ou 3 para argumentar. Então, se a gente analisar um para introdução, 2 ou 3 para argumentar e um para concluir, quantos parágrafos tem que ter esse texto? De 4 a 5 parágrafos. Eu não estou pedindo um texto muito longo, né? É claro que lá na frente nós vamos produzir um artigo de opinião, mas eu não estou falando para vocês que podem ser um texto muito curto, tá? Então, às vezes, você faz um único parágrafo para argumentar e você pode fazer 2 menores ou 3 menores, né? Não vai exceder tantas linhas assim se você quiser.
que importa é a qualidade, não o número de linhas, porque às vezes um artigo ele é menor e ele tem mais qualidade do que aquele que escreveu 40 linhas e não tem qualidade nenhuma, tá? Então, sempre, introdução, você vai descrever qual é a polêmica, qual é o assunto que está gerando polêmica entre a sociedade atual. Então, você vai expor esse assunto na introdução. Desenvolvimento, você vai atrás de argumentos, pesquisar, existem vários tipos de argumentos, vamos relembrar uns? Que é argumento de autoridade, argumento de comprovação, argumento de causa e consequência, argumento de raciocínio lógico, de alusão histórica. Nossa, tem muitos argumentos para a gente usar. Então, você vai pesquisar sobre o assunto primeiro, analisar e sempre reescrever com suas palavras. Você não pode jamais tirar um parágrafo lá na internet que você pesquisou e colocar no seu texto. Eu recebi texto que foi copiado todinho da internet, então você não fez o texto, tá? Fazer o seu texto é, tia, mas eu posso pesquisar? Pode. Vá na internet, leia sobre o assunto, entenda. Depois você vai no seu artigo e escreve com as suas palavras. Isso é pesquisar e usar, tá? Jamais, nenhuma linha você pode copiar daquilo que foi dito por outra pessoa. Isso é plágio, tá? Depois que você terminar de argumentar, você vai concluir o seu texto apresentando o seu ponto de vista. O que você acha sobre esse assunto? Mesmo sendo um texto pessoal, escrito em primeira pessoa, esqueça essas expressões taxativas que todo mundo usa por aí. Eu acho, na minha opinião, agora eu vou expor minha opinião. Não precisa, tá? Eu sempre digo para vocês que quem acha não acha nada. Tenha certeza daquilo que você está falando. Eu penso no cenário atual e já conclui sua opinião. Você não precisa da expressão na minha opinião. Eu acho que, tá bom? Então você vai direto ao ponto. Não precisa ficar aí procurando expressões que ficam enchendo linguiça, não, tá bom? Na próxima aula eu volto com mais atividades para vocês. Nessa primeira semana nós vamos ler e interpretar artigo de opinião. Na próxima semana a gente volta para começar com os outros conteúdos do Bem, tá bom? Tem muita coisa boa para a gente aprender nesse Bem. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.